bom dia a todos. Quero agradecer o convite à Priscila para essa presença aqui do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a minha querida amiga galega, arquiteta e urbanista, né, que está aqui, que é um prazer saber que ela está junto dessa equipe aí, batalhando, né, pela arquitetura e urbanismo. Por quê? A gente, né, trabalhou tanto, 50 anos agora, Celestina, para conseguir o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Isso é uma luta. Oscar Niemeyer faleceu a semana passada, quando nós estávamos iniciando a comemoração do primeiro ano dessa formação desse conselho, e que o presidente Lula formatou ele como lei em dezembro de 2010, quando ele estava saindo do governo. E isso foi uma coisa muito importante, como Oscar dizia, que foi a grande ação dele, né, para se despedir da sua atividade profissional. Mas por que isso? Porque a gente entendeu, na verdade, é um conselho inovador, é um conselho para o mundo. Essa reunião da semana passada foi uma reunião com todos os conselhos internacionais, e o debate central é que nós estamos numa vanguarda do mundo e podemos dar o nosso papel, né, para o mundo, né, com todas as experiências dos conselhos anteriores passando para nós. E que o papel do Recife é um papel muito especial, porque nós fomos um dos batalhadores dessas reuniões e dessas ações estratégicas. Então, veja bem, o CAL há 50 anos que buscava isso, e agora está com grande questão na mão, que é discutir a cidade, se fazer presente nesse papel da cidade e do território, que é o nosso primeiro eixo, que é estratégia de desenvolvimento. A cidade é uma estratégia de desenvolvimento. E para isso, né, nós fizemos uma experiência muito curiosa. A cidade do Recife é a primeira capital do Brasil a completar 500 anos, em 2037. E para se pensar a cidade, é preciso pensar um planejamento de longo prazo. Para se pensar um planejamento de longo prazo, Recife é o case para uma nova gestão, né, ou a presença da sociedade nesse debate, dessa construção desse Recife de longo prazo. E, coincidentemente, nós desenvolvemos, na época eu era do Instituto de Arquitetos do Brasil, né, fizemos um convênio com um grupo holandês que estava aqui logo após o congresso, e, através da universidade, montamos um estudo piloto para começar a se pensar o Recife dentro desse projeto total do Recife. Nós, urbanistas, estamos conscientes que o problema da cidade é exatamente por questões pontuais. Nós estamos resolvendo questões pontuais, nós não estamos resolvendo o sistema. E aí, no nosso entender, é o grande problema das cidades brasileiras e internacionais, que não tem esse plano de longo prazo, esse compromisso com a cidadania, né, construindo e defendendo e lutando por um plano de longo prazo, que anestesia uma série de ações pontuais que podem ser desconectas. Eu vou fazer uma parte que é muito curioso. Eu tive uma experiência logo formado na Associação de Arquitetos de Londres, que eu passei um tempo, onde o primeiro exercício desse curso era a leitura de uma tese sobre a construção da mulher mais bonita do mundo. Eu digo isso porque é muito curioso essa reflexão. Vamos construir a mulher mais bonita do mundo. E a única coisa que eu me lembro, já faz algum tempo, né, pós-formado, faz algum tempinho, né, a única coisa que eu me lembro era que o olho era de Sophia Loren e a cor do olho era de Elizabeth Taylor. E você saia construindo, isso é uma pesquisa enorme, essa mulher mais bonita do mundo. Vamos fazer. E quando abre-se a última página, que está construída essa mulher mais bonita de todas as eras, de todos os tempos, era um Frankenstein.
Então, assim, na verdade, a mensagem que a associação, que o colégio, né, de arquitetos queria passar, é que a cidade, como arquitetura, é muito mais do que uma soma de partes. Por melhor que a gente queira fazer, né, ela é uma lógica que se costura formando um conjunto. Se a gente não for nessa direção, que é uma lógica que se costura formando um conjunto, estamos perdidos como as cidades brasileiras parecem estar perdidas. Nós estamos tentando salvar à beira de um abismo. Sob a ótica urbanística, esse abismo é possível ainda ser revertido no caso do Recife. E para isso que nós fizemos esse convênio com esse grupo holandês e, coincidentemente, o lugar, início do start, era exatamente a Via Mangue. E nós estudamos essa Via Mangue, partindo do pressuposto radical que a gente não ia mais mexer nela, porque ela estava sendo licitada. E a gente não queria fazer o papel de apenas ser um debate acadêmico. A gente queria um passo além do debate acadêmico. E por isso, durante 6 meses, trabalhamos em videoconferências, grupo holandês, grupo brasileiro, reunião de várias ações dentro da Universidade Federal de Pernambuco, e apresentamos para você ver o nosso potencial de reflexão de Pernambuco. Apresentamos isso durante 3 meses, foi o trabalho oficial do Itamaraty no Ano Brasil na Holanda. E gerou uma verdadeira comoção. Como é que alunos de terceiro ano, comandado, evidente, com professores e convidando outros profissionais de outros locais, poderia se pensar uma cidade para além de seus aspectos pontuais. Em seguida, né, apresentamos isso, que chamamos o local onde a Via Mangue estava inserida, o bairro de Boa Viagem e outros bairros, Pina e Redondezas, chamamos, em inglês seria, traduzindo, bairros parques. Então a gente poderia ainda transformar, por incrível que pareça, através de conceitos urbanísticos, através de postura e coragem, não é? Pensar grande e transformar essa região no bairro parque. Né? É possível, a gente viu que é. Tem técnicas, é possível. A gente está na beira de um abismo, mas ainda é possível. E trouxemos no ano seguinte esses holandeses para cá, nos reunimos, mais a Fundação Joaquim Nabuco, mais o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mais o Porto Digital, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que eu sou o presidente, que coordena esse trabalho, né? E o Instituto de Arquitetos do Brasil, posteriormente o Observatório do Recife, Revista Algo Mais e NTG. Então, como é que a gente pode começar a fazer uma coisa dessa? E surgiu uma pérola nessa história toda. O Recife é uma cidade das águas. E a estrutura que dificilmente se consegue chegar a uma síntese existe no Recife ainda. É possível enfrentá-la. É possível reestruturar o Recife através das maiores pensamentos, hoje internacionais, sobre a cidade do século XXI. Recife pode se inserir no século XXI como case internacional, junto com Barcelona, junto com Amsterdã, que foi no século XX, junto com Bogotá, não é? E outras cidades. Ele pode virar um case internacional. É preciso ter coragem para essa transformação, que pode ser até o que a gente chama possível, mais do que uma transformação, que o colombiano me disse nessa apresentação de Bogotá, né? Isso pode ser uma revolução sociopolítica, espacial, econômica. Basta a coragem de enfrentar essa questão. Eu tenho um videozinho muito rápido, que foi a apresentação de Bogotá, que são 12 minutos, né? Existe um filme, mas esse PowerPoint dá um esclarecimento, está em espanhol, mas a gente pode fazer muito rapidamente, se vocês acharem conveniente, para apenas uma reflexão, né? Dar uma parada nessa questão da Via Mangue. Eu vou tratar apenas um detalhe, a gente tem isso muito mais trabalhado, essa região toda, mas a gente pode pegar esse detalhe para a gente ver o que é
que nós temos que começar a pensar grande. É isso que todos os conselhos dizem, que imaginam o Brasil como uma grande locomotiva, onde os brasileiros vão pular em cima dessa locomotiva ou não. Vão ocupar os vagões de trás, do meio ou da frente, ou vai ocupar a direção? É uma pergunta para reflexão. E para ocupar a direção dessa locomotiva, a gente tem que ser um pacto de cidade. Então, o que eu estou trazendo pela primeira vez aqui na Assembleia, dos vereadores, é que é possível um pacto com o Recife, muito além do que resolver um problema aqui, um problema ali. Por melhor que se queira, a gente pode estar construindo no final o nosso Frankenstein. Então isso é uma reflexão. Vamos tentar passar isso, que todos, a gente parte do pressuposto que todos estão querendo fazer o melhor, mas a junção desse melhor pode não ser a cidade que nós queremos, a cidade que nós precisamos. Veja, a água, isso foi um debate internacional, a água como eixo articulador, essa é uma apresentação, isso é um trabalho já longo de 2 anos, essa é uma apresentação de 12 minutos para um conselho internacional sobre pensamento da cidade para os políticos latino-americanos. Então, nosso convite foi que o político latino-americano pode ser muito mais do que político. Era discussão. Ele pode ser estadista. Então, pegaram exemplos internacionais de posições estadistas de mudança de pensamento de uma cidade. Então, o convite que nos foi feito a mim, era que pense o Recife a partir daí. Então, rapidamente, vamos passar o primeiro slide. O Recife é uma planície, né, quase como um grande anfiteatro. Ela nasceu das águas, né, e foi paulatinamente sendo aterrada. Isso aqui é um mapa de 1641, que mostra Mauristad, ali está o nosso estrutura do bairro do Recife, né, a continuação, né, dessa mancha que organizava o território, essa parte toda baixa, e aquela pontilhada ali, digamos assim, essa coroa mais alta, onde encontra-se ainda as matas, ou existia as matas, a Mata Atlântica, e a parte manguezal e água nessa planície baixa, né, a Lagatícia, que na invasão holandesa eles viram muito próximo a eles, porque eles já trabalham numa região de água baixa. Então, a partir daí, eles deixaram Olinda e vieram para o Recife para ocupação. Lá é 4 metros abaixo do nível do mar, aqui é 1 metro, aqui é 1 a 0. Na cota do mar era possível fazer esse controle, né? Por favor, mais um mapa mostrando o desenho, primeiro desenho urbanístico, né, do continente, do Brasil. Então veja as pérolas que a gente tem para se colocar dentro de um projeto de mundo, né? Mais na frente, por favor. Isso é a nossa planície hoje, completamente ocupada, restando ainda o sistema dos rios, né, que estão aí, né, o mar, os rios, a massa ocupada e uma massa verde ainda rarefeita dessa Mata Atlântica que está no fundo aqui, daquele arco, né? Está aqui no fundo. Então, isso é um mapa de 2012, mostrando toda essa ocupação nessa guerra de tentar sobreviver, carro, homem, né, e tudo mais. A situação presente, para isso aqui nós, de junto dos holandeses, por favor, né, a gente começou a ver o que é isso. Aqui algumas imagens ali, Boa Viagem, né, ali por trás de Boa Viagem, o rio Capibaribe, aquele braço morro do rio Capibaribe, as enchentes contínuas, o drama enorme do trânsito, né, da mobilidade, né, pública, transporte público, e o transporte público e privado se conflituando, né? E o que é que a gente vê isso? Porque tem uma outra coisa que está acontecendo no Recife, e por isso precisa ter um cuidado muito grande que a gente estava refletindo. Nós estamos num possível futuro que pode nos aniquilar, se a gente não tivesse essa visão, né? Porque os problemas estão aí, ó. Existe uma decadência urbana no centro, existe o crescimento desse trânsito, existem novas indústrias a norte e a sul, né, do Recife,
Existe poluição, expansão, verticalização, crescimento inadequado, insolação, infraestrutura inadequada e também uma dita cidade, ou bairro da Copa a oeste sendo feito, né? E qual é o futuro dessa cidade? Pode se aniquilar. Mas a cidade que quer ser estado, que é a capital, ela é a capital de um estado. Então ela tem que se pensar como estratégia. Ela não pode ficar estratégia de ninguém. Se ela não tiver uma estratégia própria, o Recife, com certeza vai ser estratégia de muitas outras pessoas. E é isso, talvez estejamos nesse processo de angústia de todos os recifenses. São estratégias de muitas outras pessoas que a gente não sabe para onde vai. Então, diante desse quadro, por favor, a nova imagem, futuros desafios, por favor. Esse polo que está aí, não existe nenhuma cidade no mundo onde seu centro histórico não é valorizado. Seu centro histórico não é a mater, não é o coração pulsante do território. Se a gente não pensar assim, a gente vai conseguir continuar destruindo seu próprio território, seu centro, sua centralidade, porque vamos dispersar forças e não vamos saber o que é que o Recife quer nesse processo de expansão. Ele quer ser o quê? Né? Então, discutindo isso tudo, polo automotivo e farmacêutica sul, a norte, complexo industrial e portuário a sul, né? Polos industriais, suburbanidades, shoppings, condomínios, sistemas de transporte, eixos rodoviários, não são eixos urbanos, eixos rodoviários sendo realizados. Enfim, o que é que esse Recife quer? O que é que essa centralidade que está aí quer? Vamos ter que repensar e valorizar o próprio patrimônio histórico, que é a matriz, que feita inicialmente pelos holandeses. Então, o que é que surgiu dentro disso, que é muito estranho a princípio, por favor, é que essa massa geomorfológica, de onde o Recife está, aí é um mapa dele, ele tem essa estrutura baixia, aí no verde, a sua mais baixa, que a gente está vendo ali, e os rios, que está na cota do mar, e essa montanha, esse layer mais alto que está no fundo, o que a gente já tinha dito anteriormente. Passa, por favor. E de repente, isso é a malha d'água que ainda existe no Recife. Recife tem uma média de 62 canais ali, horas entubados, horas expostos. Então está aí, ó, essa malha d'água que está aí. Vamos lá, próximo. Tem uma massa verde que está aí, né? Ora, essa massa é requício de Mata Atlântica, lá em cima, em reflorestamento e tal. E embaixo, né, ainda uma pouca área verde. Vamos e tem uma estrutura de vias. Vamos para lá? Passa, por favor. Então, na verdade, uma junção dessas coisas todas que podem fazer a cidade em processo de reformulação. Baixa mais o próximo. Então, o que é que a gente descobriu disso tudo? Não é? Que essa rede de articulação existe aí. Não é? Passa, por favor. E que ela forma estranhíssima, isso foi uma visão holandesa, ela forma, é uma joia, né, imaginética, que ela é uma árvore d'água. Tenta imaginar, isso é um exercício, está mais avançado, né, isso foi para o técnico nessa apresentação, mas é da água que ela é estrutura. Se olhar por cima, se a gente revalorizar toda a sua trama, a gente vai reflorescer uma cidade de imagem e personalidade para o mundo. Então isso é um novo pensamento, antenado com as ideias mais avançadas internacionais, ou seja, o meio ambiente. A partir de sua massa lógica, que está aí, só precisa ser tratada. Uma joia como é a joia do Rio, dos montes do Rio, como é a joia da bacia de Salvador, de Todos os Santos. Nós temos uma joia, ainda temos essa joia integradora, que são as águas. Então assim, passa por favor, essa mostrando assim verde. E tem uma coisa que é a abstração, isso é um exercício de abstração curiosíssimo, feito em todos os profissionais, que é o que o ministro do meio ambiente da Colômbia disse. Eu vi aí nesse caso a coisa mais curiosa dos últimos tempos que eu já vi. Olha para isso. O que é a base dessa base d'água? É o que? O mar. Então as raízes, né, tá a estrutura salgada.
Em seguida você tem os troncos. Esse tronco azul, na verdade, é a parte que sustenta a lógica, não é? E é a base, a planície aquática, ou seja, o estuário aquático. Mas em seguida os galhos, que são a distribuição, que chama na metáfora distribuição da Ceja, que são os rios principais, né? Os rios Beberibe, Capibaribe e Tijipió. Em seguida, os ramos, que são o quê? Esses canais, muitas vezes apagados, canais do Cavoco, canais que estão espalhados por aí, né? Que faz essa lógica estrutural da água. Em seguida, na metáfora, o que preenche esse conjunto de coisas são as pessoas, que na metáfora internacional chamamos de frutos e folhas. Quer dizer, é esse corpo que está aí que vai preservar o território. E ao mesmo tempo vai ser o elemento de valorização desse território, porque é nesse espaço construído onde essas pessoas estão que eles podem se rearticular, por favor. Né? Então, mostrando que essas três vias, a articulação hídrica está aí, passa por favor, existem três grandes mega estruturas, ou seja, essas pessoas, esse grupo social que está aqui, com essa malha d'água, esse grupo social, ele pode ser elemento de o que eles chamam internacionalmente de guarda desse território, que é a sociedade, né, que vai guardar essa massa que está aí, e ao mesmo tempo tem a estrutura urbana Celestina, que está nesse conjunto. Veja que curioso. O que é que a gente está vendo aí? Olha a estrutura, por exemplo, olha uma estrutura linear. Os canais de articulação social. Olha a estrutura linear como um canal do Cavoco, que é perto da universidade. Olha a estrutura linear desse canal, de repente chega no Arruda. Ele não é mais uma linha. Ele é um articulador maior. Ele é um conjunto, então não é mais o linear, ele chama pontual. Veja toda uma lógica urbanística que pode estar reconstruindo esse Recife. Passa, por favor. Mais ao próximo. Né? Que pode reestruturar esses espaços internos, com a mobilidade, com a articulação dos vários elementos de urbanização dos espaços públicos, enfim. Passa, por favor. E para isso é que internacionalmente não existe cidade nenhuma onde tem uma civilidade, onde existe uma cidadania. A palavra vem da cidade, é uma coisa fantástica. A cidade é a maior invenção do homem. É na cidade que se desenvolveu todo o conhecimento do humano. A partir daí tem desdobramentos, mas é a cidade o locus disso tudo. Olha para isso. Tem que envolver os interessados. E quem são os interessados? Não é? Então, os interessados, habitantes do entorno, interessados, associação de bairros, interessados, escolas, ONGs, igrejas, iniciativa privada desse processo. Interessado é o poder público. Então, esses quatro interessados, o que eles chamam assim, dentro do nível internacional, a lógica de provocar, de envolver esses interessados nessa construção desse pacto, dessa cidade do século XXI, né, que pode ser um desbunde para o mundo, ou ficar no seu estado de letargia. E para isso o que eles chamam, o próprio lugar, o território, vai promover eventos dessa territorialização, desse processo de possuir e se sentir possuído pela cidade. Vamos lá. Veja que curioso só, e são flashes, isso é uma coisa muito resumida para nível internacional, né? Veja só uma coisa, olhe esse estado, Celestino. Isso aí é real, gente. Isso não é mais um esboço em cima da planta. Isso é uma imagem fotográfica, né? Isso é o nosso rio só pegando o eixo, um case, o rio Capibaribe. A gente viu que tem 3 grandes bacias. Vamos pegar só o eixo do rio Capibaribe. Olha ali, né? O que é que pode se transformar essa espinha dorsal, não é, dessa cidade? O que é que pode se transformar? Se a gente juntar, pactuar e não aceitar mais decisões que não sejam decisões, o que transformou a Colômbia de um país miserável, de uma cidade que foi a pior cidade, Bogotá, das Américas. Medellín foi a pior cidade do mundo. Se transformou em cases internacionais hoje de referência da passagem do século XX para o século XXI. O que é que eles estavam por trás da política? Ou seja, a posição radical de juntar
política econômica, com política social, com política físico-ambiental. Então, olha para isso. O que é que a gente identifica nesse case do rio Capibaribe? Olha, são imagens aí, parques lineares que podem estar nos lugares pobres. Isso é real, isso é um desenho para Bibiribe. A gente estudou um desenho em Bibiribe e viu que isso aí pode acontecer em Bibiribe, ó. Né? O que é? Você voga o canal, você começa a trabalhar ele como parque linear. Com parque linear o quê? Você tem que estruturar as bordas, não é simplesmente deixar um parque que vai virar lugar de marginalização, mas é pensar urbanisticamente. O parque está aí, eu vou trabalhar essas bordas, eu vou criar essas relações de pertencimento, eu vou criar locais para jogos, locais para bicicleta, locais para equipamentos comunitários. Eu vou tratar a cidade dentro daquela lógica linear pontual, né? Então veja bem, isso aqui só para eu dizer o que é que a gente está discutindo. Essa imagem, isso aqui é a Mata de Dois Irmãos. Isso aqui é a Mata de Dois Irmãos. Pode ser um case de operação urbana. Olha o que abre para o empresário dentro de uma coisa integrada, pensada urbanisticamente. Ó. Aqui é a Mata de Dois Irmãos, que pode se interligar ao rio. Ela está, de um lado, a Mata de Dois Irmãos, fraccionada pela BR. E pode se ligar ao rio através de técnicas de urbanismo, onde esse ecossistema se integra com outro ecossistema. Mas ali, mais ou menos ali por cima do parque dos rios, onde tem aquela empresa do grupo Otom. Pode ser um case ali da Pipucos. Então pode juntar os ecossistemas e levar isso para o rio, integrando. Quer dizer, é o primeiro caso brasileiro que você vai ter as Mata Atlântica integrada ao manguezal, né? Então veja bem, isso é um case aqui. De repente isso pode tudo articular. Aqui são os canais, ó, com as bacias sendo valorizadas, não é? E para você ver o que é o projeto urbanístico, não é um checklist. O projeto urbanístico é mental, é juntar tudo, transformando em um conhecimento para a sociedade. Então veja, isso aqui é só para mostrar no case. Aqui é o case aqui, ó, Parque dos Manguezais. E você vê o que é que uma operação urbana consorciada, pensada, pode trazer esse aeroclube articulado com esse parque, futuro parque linear, porque isso vai ser engordado, da praia para o interior. Então veja, é essa sabedoria no seu sentido, lato senso, que o urbanismo aponta, né? Então vamos lá, passa por favor. Isso é mostrando mais o território, né, as várias matas e a massa de Cerecina. Olha para isso aqui, a massa real dessas trama aquática. Volta para cá. E como insight a gente vai dizer a coisa que a gente construiu junto com o Observatório do Recife também, né? Porta do rio, porta do bosque, porta do mar. Só para isso, se a gente pega o Capibaribe e pega essas três coisas, porta do rio, o rio começa aqui, gente, onde tem os Brenães. Porta dos Bosques, que seria o parque de Apipucos, né? Junto ali com a mata de Apipucos. E Manguezal, que é onde está a Via Mangue, tratada como apenas uma via. Vamos lá, mais aqui. Então a gente tem pelo menos esses três grandes cases para se discutir em Recife, enquanto vai se desenvolvendo os cases pequenos dos canais e tal. Então é um sistema que pode ser feito. Não, vamos lá, vamos aqui, rápido, né? Mostrando aqui que ele interliga através do parque linear. Vamos lá, né? E aqui o manguezal, isso aqui, Via Mangue em construção, que foi pensada como eixo urbano, é uma via do século XX. Não foi pensada como um território, a partir do território que tem uma via. Aí são duas coisas conceituais diferentes. Foi pensada uma via para o transporte de carro. Não foi pensado uma via no território. Ou território que tem uma via, é diferente. O território tem uma via,
E essa via está articulada no pensamento do século XXI, onde a via que está aí privilegia primeiro o pedestre, depois a ciclovia, depois o transporte público de qualidade e depois o carro. Está nessa escala internacional ou não? Não está, né? Então, assim, vamos lá. Olha aqui o encontro disso aqui. Isso aqui é uma porta para ligar o mar ao rio. A via está entrando realmente com esse processo de integração ou está separando? São essas discussões que é preciso no plano urbanístico tratar. Então, veja, olha a joia que ainda tem, que pode ser maculada se a gente não trabalhar com esse potencial. Passando, por favor. Aqui mostrando que isso naturalmente é uma porta mega urbanística para o Parque do Manguezais. Vamos lá. E mostrar, essas aqui são as praças que existem, o parque está aqui. Passa, por favor. Né? Isso são proposições, isso é bem rápido, só para dizer esse conceito, deixa dos parques lineares, ou seja, ruas, parques, parque linear, ruas, parques, né? Depois, parque comercial, parque da ilha, e vai começando a dar nome parque a essas situações e construindo elemento urbanístico que vai interligando, criando um verdadeiro parque, recriando o Recife. Né? Aí vai, para você ver essa malha aqui mais no próximo, né? Algumas imagens e maquetes que foram feitas mais na frente, ou seja, explorar, entrando aqui, tá vendo? Passa, por favor. E aí rearticulando o tecido. Passa, por favor. Integração, só outra. Isso aqui é a maquete. Nenhuma cidade urbanística, pensada urbanística, para todos os seus cidadãos, convive sem uma maquete. Não existe. Não é maquete eletrônica. É maquete física mesmo. Isso foi feito pelos alunos. Olha aqui a massa verde que tem aqui. Olha a via mangue presente aqui. E olha o que é isso. Olha o que é aquilo. Olha isso indo para a cidade. As articulações crescendo. Então, é possível, ser feito. Né? E nós estamos aqui para essa construção coletiva desse... Deixa eu ver se tem mais alguma imagem. Não, isso foi uma conversa em Bogotá com o prefeito do México, o prefeito de Assunção, o prefeito de Goiânia, o prefeito de Rosário, prefeita de Rosário, o prefeito de Bogotá. Vamos lá, por favor. E alguns depoimentos que eles deram. Né? O esquema do Water Tree é a síntese sobre o significado de água mais impressionante que já vi nos últimos tempos. Manuel Rodrigues Becerra, ministro do Meio Ambiente da Colômbia. O que eu optei por estudar a história democrática de Pernambuco me emociona muito com essa outra escala possível de valorização e transformação do território. Aspásia Camargo, deputada carioca, uma tese sobre a República de Pernambuco. E peço autorização a vocês para usar e divulgar a metáfora d'água. A escala dessa proposta não é apenas no Recife, é um case internacional. É Alberto Palombo, Rede Interamericana de Recursos Hídricos. Gente, isso é apenas uma mensagem que a gente tem que dizer, né? Que vamos juntos em busca de um pacto pela uma cidade que se precisa, um Recife que se precisa, onde as ações isoladas precisam estar dentro desse mega projeto.